meu nome é Ariane, eu sou diretora aqui da Escola Primavera e hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito de telas. Primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que a minha intenção não é ditar regras e nem julgar o que você acha adequado com relação à exposição. Eu pretendo expor o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala e conversar um pouco a respeito disso, mas sempre lembrando que eu não estou passando pelas mesmas situações que você está passando, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei qual é o tipo de batalha que você tem hoje, agora, nesse exato momento, ânimo, energia, disposição para travar. Eu não sei o quanto você está, o quanto você sabe a respeito dos prejuízos da tela para as crianças. Eu não sei o quanto você está sozinha nessa batalha ou não. Se a pessoa que divide as responsabilidades com você a respeito da criação da tua criança, né, do teu filho, concorda com isso, concorda com o que você pensa ou não. Eu nem sei se existe essa pessoa que divide as responsabilidades, então eu vou falar a respeito de fatos sobre telas, mas jamais com a intenção de julgar o que qualquer outra mãe decida fazer. Partindo do princípio de que quem segue a gente ali no Instagram, quem tá ouvindo os vídeos que eu coloco aqui, pelo menos na teoria, vai um pouco de encontro com a ideia da escola, com as coisas que eu falo a respeito, né, da escola, da pedagogia Waldorf. Eu acredito que não tem ninguém aqui que discorde completamente do que eu vou falar, ou que acredite de verdade que telas fazem bem para as crianças. Então, eu vou passar informações para que as escolhas feitas sejam da forma mais consciente possível, mas eu não estou no papel aqui de julgar quem escolhe, se a justificativa é plausível ou não, se colocar tela para criança nessa situação vale a pena, nessa não vale, não é esse o intuito, e não sou eu que vou falar o que você tem que fazer enquanto mãe. Eu vou expor algumas coisas a respeito de telas, vou falar o que eu faço e vou falar como é que a gente faz aqui na escola, ponto. O julgamento não está envolvido, a minha intenção não é fazer esse vídeo para que alguma mãe assista e fique se sentindo mal, fique se sentindo em débito, nem nada do tipo, tá? Então, feita essa introdução, o que a Sociedade de Pediatria Brasileira de Pediatria fala? De 0 a 2 anos, o indicado é que a criança não assista nada, absolutamente nada, nem de forma passiva, que é a criança só recebendo informação. Ela não tenha nenhum tipo de exposição a telas. De 2 a 5, a ideia é que a criança tenha no máximo 1 hora de exposição por dia. Aí de 5 até 8, se não me engano, são 2 horas, e aí vai aumentando gradativamente conforme a criança vai ficando mais velha. Aqui na Primavera a gente não tem nada de telas. Hoje nós trabalhamos apenas com educação infantil, então crianças de 1 a 5 anos, e não existe nenhum material didático de apoio ao professor e tal que utilize de TV, de tablet, de iPad, nada disso, porque não, a recomendação é que não se exponha, e eu realmente acredito que os benefícios que possam existir não são maiores do que os malefícios que comprovadamente existem. Então, enquanto escola, nós não temos nenhum acesso a telas. Não existe a possibilidade da criança, você chegar aqui e a criança está assistindo TV ou a criança está jogando algum joguinho no tablet, no iPad. Não existe essa possibilidade. Bom, enquanto outra informação importante é que tem inúmeros estudos a respeito de telas, a respeito
do que acontece no organismo, né, do que acontece no nosso cérebro quando a gente está em exposição a telas. Tem vários estudos no âmbito da neurociência, tem estudos de oftalmologistas, eu já passei esse dado aqui em algum dos vídeos que eu falei, a respeito da mobilidade do globo ocular. O nosso globo ocular, né, adultos, nós hoje, o nosso globo ocular faz movimento de 180, né? Porque a gente olha para todos os lugares, a gente consegue ter uma noção clara de profundidade, de distância. A gente precisa disso para dirigir, por exemplo, né? Se você vai fazer uma ultrapassagem, você precisa saber se a pessoa está vindo muito rápido, se vai dar tempo de você ultrapassar. E para isso, é uma precisão visual relacionada à profundidade, a 3D, né, para você saber o que está na frente, o que está atrás, esse tipo de coisa. E já tem estudos hoje feitos, né, em crianças, comprovando que as crianças hoje, a grande maioria que tem exposição a telas, né, de forma liberada, assim, sem nenhum tipo de supervisão na quantidade de tempo, o globo ocular da criança não faz o movimento de 180 graus. Então, a gente está inutilizando, a gente está interferindo na mobilidade do globo ocular das crianças, porque se ela recebe a informação só no 2D, o globo ocular não precisa se movimentar. Então, assim, para além do que estudos relacionados à neurociência e à educação falam, tem estudos que não estão nem um pouco vinculados ao âmbito da educação, né? Estudos de oftalmologistas, colocando que o globo ocular não se movimenta da mesma forma hoje. Tem muitos estudos falando a respeito da necessidade das crianças utilizarem mais óculos hoje, porque elas estão, o desgaste do globo ocular está acontecendo demais, numa velocidade extremamente acelerada, e isso está diretamente relacionado à quantidade de tempo que a criança assiste de tela. Outra informação muito importante é com relação a toda a descarga hormonal que acontece no nosso cérebro. Se você está vendo um desenho, se você está vendo algum vídeo na internet, isso acontece com nós adultos e acontece com as crianças também. Todas a parte de prazer do cérebro é ativada. E não apenas a parte de prazer. Então, a gente tem serotonina, dopamina, todas as inas possíveis, junto com, dependendo do tipo, né, de conteúdo que a criança assiste, a questão de estresse, de ansiedade, de adrenalina, porque é muito colorido, a mudança de situações, né, de cenários, é muito rápida, e essa vastidão de cores e de velocidade a gente não tem na vida real. Na vida real, se você está observando a natureza, o movimento é muito mais suave, é muito mais sutil. Então, essa diferença de velocidade, de intensidade, de cores, de estímulos visuais com brilho, com barulho, né, estímulos auditivos, tudo isso junto e misturado, dá um boom de inúmeras reações químicas no corpo da criança, no cérebro da criança, de satisfação momentânea, rápida. Então, esse negócio de você não conseguir, da criança não conseguir ficar num desenho só, dela ir passando de um desenho para o outro, um desenho para o outro, um vídeo para o outro, um vídeo para o outro, é uma sensação de, eu já tive o pico, e isso que eu estou vendo agora não me atrai mais, então eu preciso de uma nova coisa. E daí você fica nessa de troca, porque é muito estímulo visual. A sensação de saciedade acaba sendo, ela é preenchida de maneira muito rápida, então a necessidade de troca aumenta. E de novo, tanto essa satisfação na intensidade que ela acontece, quanto a troca, né, na velocidade em que acontece, é uma experiência que a criança tem frente às telas que ela não vai ter na vida real. Nem observando a natureza, nem numa brincadeira com outra criança, nem num passeio, nem na hora da alimentação. Ela não vai ter esse estímulo
nessa intensidade e nessa velocidade na vida real. Então, se a criança fica exposta às telas, ela está recebendo uma coisa que ela não consegue ter um paralelo no cotidiano. E toda a gama hormonal que o nosso corpo, que o nosso cérebro produz de satisfação é viciante. Então, realmente a criança se vicia na tela. Eu fiz um estudo, uma vez eu fiz uma pós na USP de Medicina, enquanto eu trabalhava ainda como advogada, que era relacionando drogas lícitas e ilícitas e reincidência criminal. Nada a ver com pedagogia, mas ele colocava dados nesse estudo, né, nessa pós, ela apresentava alguns dados com relação, por exemplo, ao que a gente tem de coisas lícitas, mas que bugam o nosso cérebro e nos deixam condicionados e viciados na mesma intensidade que drogas ilícitas, né? Então, a gente tem hoje açúcar, que é uma droga lícita, né? Eu chamo de droga, mas me fugiu a palavra agora. Não é um item, é um alimento lícito. Você pode comprar em qualquer lugar, mas o nível de vício dela, o nível de comprometimento a respeito, organicamente falando, é comparado à cocaína. Então, uma criança viciada em açúcar equivale a um adulto viciado em cocaína. Da mesma forma, a quantidade de estímulo, de prazer, de aceleramento, de satisfação que a criança tem assistindo tela, na frente de tela, seja TV, seja tablet, seja o que for, equivale, e também o vício e a necessidade e a dependência da tela equivale a um usuário de crack. Toda a parte química e hormonal que acontece no nosso cérebro, utilizando tela e açúcar, equivale a toda a transformação química que acontece no cérebro de um usuário, ou de cocaína ou de crack. Então, a gente não está falando de coisas pequenas, de coisas banais. É importante, é sério, porque da mesma forma que eu tenho certeza que nenhum adulto em sua consciência vai oferecer cocaína ou crack para criança, a gente deveria ter acesso à informação o suficiente para não oferecer açúcar e tela de maneira inconsciente, de maneira aleatória, sem entender o que nós estamos fazendo dessa forma. E aí, assim, o que não falta são estudos e a convivência mesmo com crianças para comprovar que faz diferença o convívio no âmbito social de uma criança que está com tela e a criança que não está. Faz diferença a alimentação de uma criança que come na frente da tela e a criança que não come na frente da tela. Faz diferença a criança que assiste TV antes de dormir e a criança que não assiste TV. Tem dados que comprovam que para cada 1 hora na frente da tela de forma passiva, a criança precisa de 4 horas correndo e brincando na natureza, com o pé na grama, para compensar. É bastante coisa. Então, assim, tudo que eu tô falando é para que a gente tenha cada vez mais consciência a respeito da decisão que a gente toma. E se alguém me perguntar, tá, o que você faz? Eu, Ariane, na educação dos meus filhos, optei por não ter a mínima noção do que está passando na TV, de quais são os desenhos da moda, de quais são os desenhos possíveis ou não. Tem vários perfis de psicólogas, de orientadoras parentais, tem muitos perfis bons que fazem uma relação de qual é o desenho menos pior, qual é o desenho adequado para tal e tal idade, qual é o desenho que tem menos estímulo, qual é o desenho que vai deixar a criança menos elétrica. Tem profissionais capacitadas para inúmeras outras coisas que falam a respeito disso também. Eu não sei que desenho é bom, porque eu simplesmente não assisto, eu não tenho essa informação, então eu não posso te auxiliar com relação a isso, dizendo qual é o melhor desenho, o que você oferece para as suas crianças, porque eu não sei. E isso foi uma escolha minha e uma escolha que eu fiz, né, com o Bernardo, quando estávamos
decidindo o que faríamos com relação a telas e as crianças, porque é evidente, eu sou um ser humano igual qualquer uma de vocês, né? Eu tenho as mesmas crises existenciais, tenho as mesmas neuras, tem dias que é pesado, que é cansativo, que seria muito mais fácil e eu entendo o dia que, tipo, coloquei porque era a minha última opção. E eu sei que talvez em algum momento eu cedesse. E isso é uma das coisas, é uma das prioridades que eu elenquei na minha maternidade que eu não cederia. Eu escolhi as minhas batalhas e essa é uma das batalhas que eu luto todos os dias. Até hoje as crianças nunca assistiram nenhum desenho. O Alex está com 4,5, a Maju está com 2. Eu nunca deixei eles na frente da TV assistindo nada. Essa é uma batalha minha, Ariane, pessoal. E para eu não ceder em nenhum momento, eu simplesmente não sei. Eu não conheço nenhum desenho, eu nunca assisti a Patrulha Canina, nunca assisti a Peppa Pig, nunca assisti nenhum desenho, nunca assisti a Marcha e o Urso, nada. Porque se eu não sei qual é o dano, então pode ser uma coisa muito pior do que eu imagino, eu não tenho como ceder. Eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que é suci fazer isso. Tem dias que eu fico pensando, quando será que eu vou colocar? Mas enquanto estiver viável em algum nível para mim, enquanto isso ainda se mantiver uma prioridade e eu tiver, eu e o Bernardo seguindo no mesmo rumo, é assim que vai ser. Então eu não posso te ajudar a escolher qual é o melhor desenho ou não. Mas eu posso te falar que é possível, não é simples, não é fácil, não é suci optar por não dar telas. E se você escolhe o momento que você vai dar, da mesma forma que, por exemplo, eu faço, né, tenho ritmo com as crianças, a gente segue a rotina, e tem algumas vezes que a gente sai da rotina. E isso custa a noite de sono, custa o outro dia que a criança vai estar mais irritada. Sempre quando a gente escolhe sair da rotina, a gente escolhe de forma consciente uma coisa que efetivamente vale a pena pra gente, né? É uma escolha livre a respeito, e consciente a respeito de esse evento que a gente vai, compensa tirar as crianças da rotina? Sim, compensa. Então a gente vai. Esse evento compensa? Não, não compensa. Então por que a gente vai? Não tem porquê. Eu quero que a escolha... Eu quero não. Eu gostaria que vocês pudessem escolher, que você pudesse escolher dar ou não telas, consciente de tudo que significa dar ou não telas, e sem peso. E tipo, hoje aconteceu isso, hoje eu não consigo, hoje eu vou dar tela tranquila. Que a escolha de dar tela seja consciente a ponto de falar, cara, hoje ele ficou 1 hora na frente. Porque aconteceu isso, e eu estou tranquila com a minha decisão. É muito mais nesse sentido que eu busco trazer as informações aqui, para que a gente possa escolher de maneira consciente, de maneira responsável mesmo. Eu vou escolher isso? Ok, eu escolhi, eu arco com as consequências depois, para não ficar na chibata, tipo, eu não queria dar, mas dei, tipo, cara, se naquele dia você vai dar, então dá e peita isso. Dei e sei de todos os malefícios que existem, mas escolhi dar porque eu precisava. Isso é completamente válido, é completamente justo. A minha ideia não é pregar a maternidade ideal, porque ela não existe, não é pregar que você compre todas as batalhas possíveis e imagináveis, contra açúcar, contra tela, contra isso, contra aquilo, contra aquele outro. Porque, cara, você precisa ter sanidade mental para fazer isso. E se, às vezes, a tua sanidade mental significa 10 minutos de paz com a criança na TV, ok? Se você tá tomando essa decisão e tá tranquila com a decisão, sabe que naquele momento você escolheu, isso não vai te pesar, ótimo. É isso que eu desejo com as informações que eu tenho passado. Que fique mais leve. E uma coisa é ficar mais leve, outra coisa é a gente ser negligente e dar tela à torta direito, porque não tem problema nenhum, porque isso não é verdade. Mas dentro de tudo isso que eu falei, eu espero que tenha auxiliado de alguma forma essas informações. E eu nem comecei a falar com relação a redes sociais, porque daí o buraco é mais embaixo do meu ponto de vista. Se vocês quiserem, eu vou colocar ali uma enquete no Instagram também, daí a gente fala sobre redes sociais, tá bom?